A paz do Senhor a você e família. Outra vez vamos estar juntos meditando na bendita palavra de Deus. Como em todos os vídeos, a gente inicia lendo um texto bíblico e vamos fazer isto a partir de então. Você pode acompanhar a leitura bíblica em Ezequiel 18, verso de número 31. Nos diz: Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Queridos, para vocês que todos os dias nos acompanham, sabe que o nosso tema geral é sobre a chamada de Deus a Ezequiel para ser profeta no território de Israel, aos filhos de Israel. Todavia, nós criamos nesse tema geral vários outros temas, exatamente para fazer a compreensão ser mais acurada. É tanto que nós fizemos já um paralelo entre o chamado de Ezequiel e os atalaias. Fizemos também um paralelo entre os atalaias, Ezequiel e o papel da igreja nos dias atuais. E daí nós fomos desenvolvendo vários outros temas. Você que está nos acompanhando sabe os temas que nós temos tratado aqui. Nesses dias, nesses 2 últimos dias, nós estamos falando sobre uma mensagem de esperança. Sim, e nessa mensagem de esperança, Deus apontou 4 pontos ou tópicos ou soluções, como você quer entender, para os filhos de Israel. 4. Porque apesar de Deus denunciar o pecado do povo, Deus aponta para o povo uma saída para que não venham sofrer o castigo pelos atos cometidos. Então, nós chamamos esse momento de chamada de esperança, ou uma chamada de esperança. E como eu disse, 4 pontos Deus apresenta. Primeiro, um chamado ao arrependimento. Fizemos um vídeo exclusivo. Segundo, um chamado à santidade. A gente fez também outro vídeo. Hoje, nós vamos estar tratando sobre um chamado à mudança. É o tema do vídeo atual. E no versículo que nós lemos, no capítulo 18 e 31 de Ezequiel, é exatamente o que Deus está tratando. Porque ele diz: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criar em vós um coração novo e um espírito novo. Aí ele pergunta: por que morrereis, ó casa de Israel? Porque se há como vocês escapar, criando em vocês um coração novo, que eu volto a dizer, coração aqui tem a ver com a mente, tem a ver com o entendimento. Porque se tem como vocês sobreviver, vocês vão morrer pelo fato de não aceitar mudar esse pensamento, esse coração que vocês estão vivendo. Eu leio o seguinte: ninguém que se relaciona com Deus pode continuar do mesmo jeito. Você concorda comigo? Eu concordo com isso. Ninguém que se relaciona com Deus pode seguir do mesmo jeito. Livre-se, na nova tradução NVI, que é a nova versão internacional, tem uma linguagem, eu diria assim, mais compreensível. Ela diz o seguinte: livre-se de todos os males que vocês cometeram e busque um coração novo e um espírito novo. É exatamente o que está em Ezequiel 18, verso 31. Aqui nós lemos o seguinte: lançai de vós todas as transgressões com que vos transgrediste, e criais em vós um coração e um espírito novo. Aí na NVI diz: livre-se de todos os males que vocês cometeram e busque um coração novo e um espírito novo. Viu que a linguagem parece até ser mais compreensível? Para quem tem intimidade com a Bíblia, não tem um problema. Qualquer das linguagens ele vai compreender. Mas é evidente que nem todos têm a certa intimidade com a Bíblia. Então, quanto mais a linguagem ela for mais fácil de entender, ok.
Todavia, o conteúdo é o mesmo, o significado é o mesmo, a essência é a mesma, não muda, certo? Então, observe, Deus não deixa de denunciar o pecado daquele povo, mas Deus mostra para ele que há uma saída. Antes que Deus o castigue, Deus mostra para ele: por que morrereis? Por que vocês vão aceitar morrer do que aceitar uma mudança? Queridos, quantas vezes na nossa vida a gente prefere sofrer o dano do que nós mudarmos de comportamento, de atitudes? E de mais uma coisa, muitas das vezes somos obrigados a mudar de atitude depois do sofrimento, da represália, da perca. Nós somos obrigados, quer dizer, mudamos de comportamento porque o homem chega a um certo ponto que ele percebe, ou muda ou morre. Mas depois de muitos estragos que têm acontecido na vida, todavia, é muito melhor fazer isso, mesmo nesse último grau, do que seguir erradamente diante dos olhos do Senhor. Israel estava ouvindo isso de Deus. A gente ainda lê um texto bíblico que está em Ezequiel, no seu capítulo 11, o verso 19 e 20. Olha o que Deus ele diz aos filhos de Israel. Deus diz: e lhes darei um coração, e lhe darei um mesmo coração e um espírito novo, porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne, para que andes nos meus estatutos e guarde os meus juízos e os executem, e eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Deus considera a dureza do coração, que eu falo mais uma vez, do seu entendimento, como pedra. Deus disse: eu vou tirar o coração de pedra e eu vou colocar um coração de carne. Veja a mudança radical. Já pensou, um lugar que está uma pedra, alguém colocar um objeto de carne? É uma mudança radical. Deus usa esse paralelo, essa comparação, para mostrar que nós precisamos aceitar a mudança de Deus radicalmente. Deus mostra aqui que quando a mudança dele existe na nossa vida, existe radicalmente, completamente, em todos os sentidos. Ele disse: eu vou tirar o coração de pedra deles, vou colocar um coração de carne, ou seja, eu vou fazer uma mudança na vida deles. Para quê? O versículo de número 20. Para que eu seja o seu Deus, né? E eles sejam o meu povo. Por que é que Deus insiste conosco e muitas das vezes nós não entendemos e até nos irritamos com a forma como Deus exige conosco? É porque Deus não quer nos perder. É bastante a gente pensar, às vezes, na existência de um pai, de uma mãe, em relação aos filhos dentro de casa. Os filhos, às vezes, com a tendência para o erro, com tendência para sair daquilo que os pais propõem dentro do lar. E os pais insistem. Às vezes os filhos se irritam. Mas por que isso tudo? E por que tanto? E por que isso? E por que aquilo? É porque os pais sabem que essa direção que você está querendo tomar ou tomou, você vai ter prejuízo irreparável. E como pai, como mãe que te ama, eles insistem em fazer você compreender, entender e ver o que está te esperando se você prosseguir nessa direção. E o amor que ele tem com você, ou ela tem para com você, faz com que eles não descansem até que você seja convencido e se converta, você volte para o princípio que você já viveu, para que você seja abençoado, você desfrute das benesses. Deus faz do mesmo jeito. Deus está dizendo em Ezequiel 11, 19 e 20, eu vou tirar o coração de pedra deles. Ou seja, eu vou fazer uma mudança de comportamento neles, com o objetivo de eu ser o Deus dele e eles serem o meu povo. Glorificado seja o Senhor para sempre. Veja, meus queridos irmãos, o quanto é grande a misericórdia de Deus em não querer nos perder.
em não querer que a gente caia em determinada circunstância. Se um dia o ser humano cai em determinada circunstância, não é porque Deus não deu oportunidade, mas é porque ele rejeitou todas as oportunidades. Nós temos histórias na Bíblia de homens, de nações, de povos, de pessoas que Deus deu oportunidades várias, todas foram rejeitadas, nenhuma foram atendidas e, portanto, o resultado foi caótico, irreparável. Mas nós estamos neste momento, você que está ouvindo esta palavra, não sei como você está, eu só sei uma coisa, eu, você e nós sempre estamos com necessidade de mudança de comportamento, mudança nas nossas palavras, nas nossas amizades, nos lugares que a gente vai, mudança em todo sentido da nossa vida, para que estejamos muito próximos daquilo que Deus quer da nossa vida. Eu não sei como você está, mas o fato é fato, Deus está falando com você, porque apesar da vida que você escolheu viver diferente da proposta de Deus, o olhar de Deus não te perdeu. Ele insiste em te dizer, muda. Por que morrer? Por que ter prejuízo se há uma forma como você escapar de tudo isso? O amor de Deus não desistiu de você. Para concluir o nosso vídeo de hoje, eu quero ler com você ainda uma referência em Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Deus segue falando aos filhos de Israel. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Percebam que nos versículos lidos agora, é repetido o que está nos versículos 19 e 11 do capítulo 19 e 20 do capítulo 11 deste mesmo livro. Mas aqui tem mais um detalhe importante. Deus, lá no capítulo 11, 19 e 20, Deus disse, eu darei um espírito novo. Você vai perceber que lá está com E minúsculo. Tem a ver com a mudança do indivíduo, o espírito do indivíduo, fala dele próprio. Aqui no versículo de número 27, Deus diz assim, porém dentro dele o meu espírito, aqui está com E maiúsculo. Ou seja, aqui Deus está repetindo o que nós lemos no capítulo 11, 19 e 20, mas com acréscimo, onde Deus diz que porá dentro deles o seu espírito. O que nós aprendemos aqui, entre tantas lições que podem ser extraídas desse texto, é que, mesmo Deus mudando o espírito do homem, o entendimento do homem, o homem se convertendo, ele não pode alcançar o nível desejado por Deus sem a intervenção direta do Espírito Santo. Por isso que quando Jesus ressuscitou, ele disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o outro Consolador. Ou seja, ele falou isso antes de ir ao Calvário. Eu mandarei um outro Consolador. Outro Consolador, no original grego, hebraico, significa outro com a mesma essência, com a mesma capacidade, com a mesma natureza. Outro igual a mim. O que eu tenho, ele tem. O que eu sou, ele é. O que ele faz, o que eu faço, ele faz. Tudo o que eu fiz com vocês, ele vai seguir fazendo. Outro significa isso. Ele fala do Espírito Santo. E Deus está dizendo aqui, eu porei dentro dele, eu vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne, mudança radical. E depois disso eu vou colocar o meu Espírito dentro dele. Por quê? Por que isso? Uma outra realidade é que o Espírito Santo não pode habitar no coração de um homem, de uma mulher, sem que primeiro ele aceite a mudança anterior, como está no capítulo 11. Ao passo que ele aceita essa mudança, o Espírito Santo agora vem diretamente no coração desse homem, desta pessoa, e essa pessoa agora passa a viver uma realidade de vida totalmente diferente de tudo que ele viveu. Como está a sua vida? Como está você hoje diante do Senhor? Não sei. Só sei que Deus está falando comigo e com você também, com todos nós, dizendo,
Por que morrereis se tem como mudar? Ah, mas está difícil mudar. Não, não está nada difícil mudar. É só a gente querer. Deus vai nos ajudar a mudar. Eu não sei como você está, mas o Senhor está falando com você. Mude para que você desfrute do manancial de Deus preparado para a sua vida. Aqui nós estamos terminando esse vídeo. Vou fazer uma oração. Amanhã nós vamos seguir ainda falando sobre o quarto ponto, sobre essa mensagem de esperança que Deus enviou para Israel. E eu quero contar com a sua companhia. Vamos orar então, nesta oração, mais uma vez, a irmã Sueli. Vamos incluir ela na nossa oração, tá bom? Meu Deus e meu Pai, em cuja presença nós estamos. Minha gratidão poder falar a tua palavra outra vez. Pai, a todos os que estão ouvindo, Senhor, neste momento, abençoa. Aqueles que serão alcançados por essa mensagem, Senhor, também abençoa. Que aquilo que eu não pude falar, dizer, não alcancei, Senhor, com as minhas limitações, o teu Espírito, Senhor, possa ministrar a mente e o coração de todos. Pai bendito, eu te peço pelos enfermos, entre eles a irmã Sueli, os que estão numa cadeira de rodas, aqueles que estão no hospital, no leito, em casa, enfim, na UTI, entra com providência. Tu és o Senhor, tu tens o poder no céu e na terra. Eu te peço pelas famílias, Senhor, os lares, os casais, os filhos, os avós, os netos, sim, Senhor, todos os membros da família. Eu te peço por aqueles que estão viciados, Senhor, tem misericórdia. Eles têm uma alma, os que estão na prisão, salva estas vidas também. Eu te peço, meu Deus, por aqueles que estão desempregados, tenha de misericórdia, abre uma porta de emprego. Eu te peço também por aqueles que estão vivendo um momento depressivo, entra, Senhor, com solução. Muitos que estão querendo tirar a própria vida, Pai, muda este pensamento, este conceito, Senhor. Querido Deus, eu te peço por tua igreja, desperta a tua igreja, Senhor. Nesse tempo que estamos vivendo, que haja, Senhor, uma compreensão de mudança para te servir melhor. Desperta as nossas lideranças, Senhor, a conduzir o teu povo ao melhoramento espiritual. Levanta homens e mulheres comprometidos, Senhor, com os teus mandamentos, que eles possam, Senhor, ajudar o teu povo a compreender propósitos eternos que tens para a vida da humanidade. Abençoa os missionários, meu Deus, em todas as partes da terra. Levanta outras pessoas para tal. Eu te peço também por minha família, a minha esposa, os meus filhos, minhas noras, os meus genros e netos. E assim abençoa todas as outras famílias. Abençoa esse canal, que ele siga sendo um instrumento de bênção para todos que aqui chegarem. Dá-nos sabedoria, humildade, temor e graça, Senhor, para que possamos passar o conhecimento que temos às demais pessoas. Assim eu te peço, no santo nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir a você que se inscreva nesse canal, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos. Assim você vai se tornando um colaborador direto e eficaz para que esse canal ele seja conhecido em outras partes depois de nós. Até amanhã. Deus abençoe você.